quarta-feira. Seja bem-vindo, Ângelo. Shalom, plenitude, vida plena, plenitude dos bens. Muito bem, você que nos acompanha, é um prazer ter você aqui conosco. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo. Você é muito bem-vindo e bem-vinda. E hoje nós iremos falar então sobre a segunda parte sobre família. A família no tempo de Jesus. Muito bem. A família bíblica, vamos dizendo Exato. assim. Muito bem. Ângelo, e como foi o final de semana? Foi bom? Acho que foi até bastante interessante. Teve um momento de uma confraternização entre amigos e logo domingo, é o domingo do Senhor, e segunda-feira fui até para uma consulta em Belém. Muito bem. Tudo na parte de Deus. E o final de semana foi em família? Foi a meio-dia com os amigos, esta confraternização de aniversário. E depois, em família. Vocês foram dirigindo ou não? Não, fui de carona. De carona. De carona. Você foi a Belém. Geralmente quando você vai a Belém, é você que dirige ou sua esposa? Dionisio, ela quer dirigir. E então eu deixo dirigir. Muito bem. Então é sobre isso. É sobre os direitos e o que as mulheres podem e não podem. E eu vou então dizendo, né, o modelo de família na Bíblia, que era aquele modelo patriarcal, o modelo em que o cara, o homem, era o chefe de tudo, era ele que mandava e desmandava e tinha toda a autoridade sobre a casa. Desde Gênesis, primeiro capítulo, o homem é o primeiro a ser criado. E depois a mulher é só uma costela. Diz só uma costela. Que já manifesta, desculpem um pouco do humor, já manifesta como também na Bíblia. Tem uma cultura. E nem sempre esta cultura é a perfeição, porque a perfeição, a plenitude dos tempos, não inicia com Abraão nem com Adão, mas inicia com Jesus. Muito bem. Então, o que as mulheres, o que ela não participava na vida da sociedade na época de Jesus? Nós já falamos que o homem era o centro de tudo, né? Ainda hoje tem alguns que insistem nessa ideia, né? Mas, vejam só, era inferior ao homem em todas as coisas, devia obedecer e ser dirigida por ele, normalmente ficava só em casa, aparecia em público com o rosto coberto com véu. No campo, a mulher do meio popular trabalhava fora, mas nunca sozinha. As filhas não tinham os mesmos direitos que os seus irmãos. Por aí a gente já começa vendo que eram tempos difíceis, né? E encontramos elementos culturais que estão presentes em outras civilizações. Por exemplo, a mulher que está no campo, que trabalha no campo, não é somente em Israel, é também em todas as civilizações, ou as culturas, ou os povos agrícolas. Então a mulher também participava. Claro que a força maior muscular era do homem, como arar os campos, mas a colheita era com a participação maciça de todas as mulheres. Inclusive na Bíblia encontramos também algumas das mulheres, aquelas que falaremos um dia, que trabalhavam no campo. Muito bem. Tem um texto bíblico para a gente ver alguma coisinha sobre família? Tem. Eu sugiro Mateus, depois da genealogia que apresenta no Antigo Testamento. Mateus entra diretamente naquela família, Maria e José. Bom, vamos adiante. É o texto de Mateus, Joãozinho de Mateus, capítulo 1 ao versículo 18, até o final, versículo 25. Posso ler? Pode ler, com comentários. Muito bem. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Você percebeu que Mateus, desde o primeiro versículo, fala claro, Maria, sua mãe. Ainda não está falando de José. Ainda vai falar que é prometida, mas antes de afirmar que era prometida, ele já diz Maria, a mãe de Jesus. Então, fica claro que o Evangelho não deixa dúvida que Jesus é filho de Maria, é o Deus
que se faz carne, um de nós. Muito bem. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Um instante. Então vamos ver. Naquele tempo, as meninas, quando chegavam na primeira menstruação, já eram prometidas. O pai prometia a menina em esposa a um rapaz, a um jovem de confiança dele, do povoado. E Maria, como menina, quando chega aqueles anos de 11, 12 anos, ela também é prometida. O termo prometido está presente no texto bíblico. É prometida para alguém. Mas prometida não significa que já é entregue ao prometido, ao noivo, para que viva e conviva com ele. Ainda fica durante 1 ou 2 anos, ainda na casa do pai e da mãe. E assim aconteceu com Maria. Ela ficou em casa. Muito bem. E sobre essa questão de repudiá-la? É outra coisa. Porque, de repente, este pai vê que, não, este noivo, vê que a mulher dele é gestante, é grávida. Então, era pecado grave. Olha os escândalos que ainda hoje, um pouco menos, são feitos quando uma menina fica gestante fora do matrimônio. E, daquele tempo, era suficiente que uma mulher, uma menina, fosse declarada, fosse reconhecida gestante fora do matrimônio para ser apedrejada. Porque a condenação de morte dos hebreus não é, já falamos, crucifixão, que é dos romanos. A condenação de morte é apedrejamento na praça pública. Só homem que atira pedras. As mulheres não podem participar. E a mulher é colocada. No Evangelho encontramos um tipo deste. Muito bem. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Agora você esqueceu de me fazer uma pergunta. Você reparou como é definido José, o noivo, que não José, sim, como é definido José, o noivo de Maria? Um homem bom, um homem justo. Justo. O homem justo, o termo bíblico, é a palavra que nós usamos para dizer aquele é santo. Não é somente bom, mas aquele é santo. Porque de bom, hoje em dia exageramos dizer de família de bem. Eu duvido de muitas famílias de bem. Uma coisa é ser família de bem tradicional, outra coisa é o termo bíblico, justo. Justo diante de Deus e justo diante da sociedade. Muito bem. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Reparou uma coisa interessante? Não é nem pai nem mãe que escolhe o nome. O anúncio do anjo não é somente anunciar a Maria que ela vai ter um filho, fruto da fecundação do Espírito Santo, mas que aquele filho vai ter um nome excepcional. Sabe me dizer o que significa Jesus? Fale para nós. Pode G vem do nome de Javé ou Jeová. Já falei que não vamos brigar pela pronúncia, porque nem sabemos direito esta pronúncia antiga do deserto. Então, este Jejá, ele sempre está relacionado com Javé, o Deus vivo. Eu sou, o Deus que existe, que é presente. Eu sou. E Shua, Jeshua, aí é um verbo. Shua significa salvar. Não por nada nós chamamos Jesus o Salvador. Então, o nome Jeshua significa Salvador. Javé, Salvador. Então, o nome não é dado por homens, nem por pai e mãe humanos. O nome é dado por Deus. Javé, Salvador.
Muito bem. Posso continuar? Pode. Ela dará à luz um filho, né? Eu já li essa parte. Sim. Você vai ele se chamará Jesus. Jesus. O seu povo dos seus pecados ele salvará. Exato, o Salvador. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Emanuel. Emanuel reforça ainda mais este nome Jesus, porque Emanuel, a parte do E, significa Manu, em hebraico, Manu significa conosco. Eu é o termo antigo para dizer o Deus Todo-Poderoso. Emanuel significa o Deus Todo-Poderoso está conosco. Deus conosco. E Jesus significa Javé salva. O Deus Todo-Poderoso está conosco para nos salvar. Muito bem. De que nesta citação, este profeta? Olha, o profeta Isaías. Ah, claro, ainda bem. Bem. Profeta Isaías, muito bem. O profeta Isaías é que fala para nós sobre isso. Posso continuar? Me parece que é o capítulo 7, versículo 14. Vamos lá. 7, 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. 8, de 8 a 10. Por aí. Mais ou menos. Capítulo 7. Isso aí. E no capítulo 8, versículo de 8 a 10 também faz menção novamente a isso. José, ao despertar do sono, agiu conforme o Senhor lhe ordenara. Vem cá, e José, já que estamos nesta questão da etimologia dos nomes, o que é que significa José? Eu já ia fazer essa perguntinha. Vamos ver. Cadê a minha folha? Coloquei aqui a minha folha. Vamos ver. José. Eu já ia perguntar isso, hein? O nome José está aqui. Aqui, está aí. Pronto. O que significa o nome José? Vamos ver. O nome José é o nome José. Vem do 10º filho de Jacó. O José que foi vendido pelos irmãos. Lembra? Foi vendido pelos irmãos para os mercadores que iam para o Egito. Em lugar de matar ele, vendido para os irmãos, que se tornará um salvador de toda a família de Abraão, porque ele vai virar o provedor, o ministro das finanças, o da agricultura. De escravo a governador. De escravo a vice-faraó. Muito bem. Muito bem. O que significa José? José, nós é conhecido também ultimamente aqui no Brasil. Tu lembra um tal de Alberto José? José, advogado doleiro. Lembro. Nem falamos de que ele era doleiro. Este Alberto José é a palavra egípcia para dizer José. Então, um nome famoso, internacional. O que significa? Deus oferecerá. Deus providenciará. Em efeito, o nome José nos ajuda a lembrar que José, lá no Egito, será aquele que vai providenciar alimento para toda a família de Abraão. Muito bem. Você está gostando? Se você está gostando, curta e compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a alcançar mais pessoas. Temos mais alguma coisinha? Sim, Maria. O que significa Maria? Já falamos de Jesus, já falamos de José, já falamos de Maria. O que significa Maria? Muitas mulheres têm o nome de Maria só porque era mãe de Jesus, mas por que Maria? O que significa? E Maria é um nome antigo, é o nome que a irmã de Moisés, lá no capítulo 15 do Êxodo, a irmã de Moisés, Miriam, ou Maria, tem um cântico de louvor. O que significa Maria? Ou Miriam? Então, aí tem também Yah. Yah estabelece Yah. Yahvé, Javé. É Mari ou Mary, porque são estas nomes de etimologia antigas. Maria significa preferida, escolhida por Javé. Maria. Já falamos, inclusive, sobre isso em vídeos anteriores.
Não esqueça, você que tem o nome Maria, o seu nome significa escolhida por Javé. Também por seu marido, amada por seus filhos, mas sobretudo por Javé, por Deus libertador. Muito bem. Então, prosseguindo, já estamos caminhando para o fim, mas eu vou aqui prosseguindo dizendo qual era o direito das mulheres no templo, no lugar de culto, né, Ângelo? É importante ressaltar isso, né, que os deveres das mulheres, os deveres religiosos eram muito limitados, limitadíssimos. Havia uma parte reservada para as mulheres que era separada por uma barreira do lugar dos homens. Existe isso ainda hoje na Existe. igreja? Eu lembro que quando era criança lá na Itália, os homens ficavam na frente do altar e as mulheres atrás, para evitar que os homens ficassem olhando atrás assim, não? E sabe como é aquela coisa? Mas hoje em dia, graças a Deus, o feminicídio, a violência contra a mulher, os direitos da mulher não são sempre respeitados, mas pelo menos a lei reconhece os direitos das mulheres. Muito bem. Ela não podia ler no culto, ela só escutava, Na igreja não podia subir o altar, não podia estudar não podia estudar. e Que nem mais? ser discípula. Por isso que nós temos uma grande mulher. Mas Jesus aí. então foi desobediente. Ele chamou mulheres, minas de mulheres, o grupo de mulheres, como fala João, que desde Galileia acompanharam Jesus até a cruz. Então Jesus ficou acompanhado por grupos de mulheres, não por uma mãe dele, ou duas, por um grupo de mulheres. E Que agora no tribunal, né? Engraçado. Quando é interessante isso, porque uma mulher no tribunal é como se hoje a mulher não tivesse o direito de votar. A mulher não podia ser testemunha. Já pensou isso? Não podia sair de casa, tinha o véu, não podia falar em público, não podia participar, tomar parte, se posicionar para comentar a Bíblia no dia de sábado. E então, tu imagina, Então o testemunho da mulher não valia. não valia. Graças a Deus, Nem uma, nem duas, nem três, nem quatro. nem nada. Não por nada, olha bem. Quem chega primeiro no sepulcro de Jesus é Maria Madalena. Mas até o próprio João espera que cheguem os dois apóstolos, o Pedro e João, que chega lá, olha para dentro e vê que não tem. A pedra está virada, mas o corpo não está. Até na ressurreição de Jesus, a primeira testemunha não é considerada Maria Madalena, não é considerada o Pedro e o João. Muito bem. Agora, uma curiosidade final que eu acho absurda é a oração que o judeu proferia diariamente, agradecendo por não ter nascido mulher. O fariseu, lembra aquela palavra Fariseu, que Jesus falou? O fariseu entra no templo, se coloca lá na frente, não tinha bancos para sentar, nem cadeira, nem para ficar de joelhos, não tinha banco nem para sentar, ele fica de pé, lá na frente do Santo dos Santos. E qual é a oração dele? Só agradecendo por não ser mulher, por não ser ladrão, por não ser Adonai. samaritano. Não podia usar a palavra de Javedevá. Tu usava normalmente a palavra Adonai. Adonai, te agradeço por não ter nascido mulher. Olha que coisa. É? Uma coisa. E termina como termina? Eu não sou como aquele que está lá atrás, que era um publicano, um pecador, um ladrão, mas todo arrependido, de joelhos, e todo se prostrando diante de Deus. Fazendo reverência. A postura de hipócrita, de quem se acha bom aos olhos de Deus e de quem se acha pecador. Necessidade de termo. E nosso Senhor vai falar depois, né, lá mais adiante, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado esses minutinhos com a gente. A gente se encontra no domingo, né, para que a gente possa, então, fazer um comentário sobre o Evangelho
do 16º domingo do tempo comum. Trabalhamos Mateus capítulo 1, versículo do 18 a 25, resgatando costumes religiosos, sociais e familiares do povo hebreu. Muito bem. Shalom. Fique com Deus. Shalom. Até a próxima.